Nesse domingo de eleições, aqui estamos nós, nos confraternizando, nos irmanando nessa nossa prática que já nos habituamos de nos reabastecermos com o alto, com Deus, através da reflexão, do estudo dos temas da vida a partir de Jesus. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa prática já de toda a pandemia, de alguns meses. É muito bom a gente olhar para trás e ver como nós nos disciplinamos, como nós nos aproximamos dessa forma tão bonita, já que é para nós amarmos o próximo, nos aproximar é fundamental, não é? Paulo Calef, Eliana Chiodo, Mazé Sobral, muito legal você estar aqui, Roberta Emi, muito bom tomarmos essa decisão de estarmos juntos. Então, vamos buscar a sintonia. Somos aparelhos de rádio, já aprendemos isso. Tudo o que rola de notícia nessa rádio, de música, tudo depende da nossa sintonia. Então, vamos buscar a melhor sintonia para intermediar o que precisa ser trazido hoje, para receber e recriar, como é a tarefa de vocês. Cada um ouve as mensagens, ouve as reflexões de uma maneira, reelabora dentro de si e traz para a gente nos compartilhamentos, nas mensagens, nas reflexões, o eco, a repercussão que essa música que a gente toca aqui causa em vocês. Então, vamos nos aprimorar, nos preparar para essa repercussão. Nós, de nossa parte, repercutindo o que vem do alto, vocês repercutindo o que é transmitido e formando todos juntos uma música amorosa, fraterna, nutritiva, acima de tudo nutritiva e fortalecedora para tudo que nós tivemos que enfrentar nessa semana. Que esse momento faça a energia do amor circular por nós, em nós, entre nós. E que essa irmanação, esse compartilhamento seja feito também da live com outras pessoas, trazendo para o nosso dia a dia esses conteúdos. Chega do religioso de uma vez por semana, chega do religioso apenas da oração decorada, chega do religioso ritualístico. A religião ou se dá dentro de nós ou não religará nada. Então, que essa religação que nós nos propomos hoje comece, se realize dentro de nós e entre nós. Que assim seja. Saudações aos amigos espirituais, saudações aos amigos encarnados. Que essa amizade seja, como é, o melhor exercício para o amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom estarmos juntos. Deixa eu ver quem mais chegou. Elisete Braga Souza, Gisele Macedo, Mônica da Silva, Edson Cambaúva, muito legal, Edson, você está aqui conosco também. Luciene Aparecida, Márcida, é muito bom estarmos juntos. Nós temos usado nas nossas lives de domingo
uma prática de um livro absolutamente fantástico. Boa Nova, Chico Xavier e Humberto de Campos. Boa Nova, Chico Xavier, Humberto de Campos. Se você puder, adquire esse livro. É uma preciosidade. É uma transmissão para a Terra do que está registrado no mundo espiritual, porque nada se perde no mundo espiritual, tudo fica registrado. Então, Humberto de Campos foi até essa memória cósmica, acessou momentos significativos da passagem de Jesus na Terra e trouxe para nós. É claro que não se trata de um trabalho teológico, não se trata de um trabalho que esgota a vida de Jesus, mas, sem dúvida, é um trabalho que complementa, que traz pérolas, que traz preciosidades que a gente não pode descartar. Hoje viemos falar sobre o capítulo 22. Capítulo 22 vem falar sobre a mulher. A mulher e a ressurreição é o título, e nós viemos, em complementação ao nosso momento do domingo passado, falar sobre o feminino. Viemos trazer um tema mais amplo, um tema profundo das nossas vidas, o feminino. Será que foi à toa que Deus nos fez homens ou mulheres a cada vida? Não há espíritos homens nem espíritos mulheres, mas quando encarnamos em corpos masculinos ou femininos, independentemente das identidades, das opções, das formas com as quais nos identificamos. Então existe a sexualidade biológica e a sexualidade psicológica, subjetiva, ao contrário da sexualidade objetiva. Nós não viemos falar sobre sexualidade, não viemos mesmo falar sobre corpos masculinos ou femininos, mas viemos falar sobre o feminino como um princípio. E é fabuloso que a gente converse sobre isso num capítulo em que Simão Pedro dialoga com Jesus e chega ao feminino a partir da discussão sobre a mulher. A mulher, se hoje ainda tem questões tão complicadas, já que ela ainda vive num contexto opressivo, num contexto assassino, essa onda de feminicídio parece que não termina nunca. Os salários ainda têm diferença, ainda existem opressões porque a força física ainda prepondera em diversos ambientes e especialmente dentro de casa. Essa opressão se transforma num tipo de violência trágica que tem acometido lares, famílias, relações, que tem envenenado amores com a nossa permissão, pelo nosso mau entendimento. Então existe aqui, quando a gente não opta por falar mais amplamente da questão da mulher, não é porque esse tema não seja importante, não é porque não haja diferença e não é porque não haja violência na forma como nós lidamos com a diferença. É porque esses temas vêm sendo tratados com adequação em diversos movimentos sociais, numa literatura muito forte, na postura diária, acima de tudo, na postura diária da ampla maioria das mulheres que luta diariamente
para se fazer respeitar em todos os lugares. Então, não se trata disso que nós vamos falar do feminino do ponto de vista espiritual, mas partindo, sim, desse reconhecimento da mulher. E foi falando sobre a mulher ao tempo de Jesus que começou esse diálogo fabuloso. E nós sermos transportados através desse diálogo para a mulher ao tempo de Jesus nos dá também uma pálida ideia do progresso, da evolução, das conquistas que têm sido feitas pela mulher, pela sociedade em geral, no sentido dos respeito, da igualdade de condições gerais, que é mesmo extremamente necessária, porque a ideia da igualdade parte da igualdade que existe no mais íntimo da criatura. O espiritualista não poderia ter espaço de preconceitos para ele, porque ele sabe que ser pobre, ser rico, branco ou negro, homem, mulher e tantas outras diferenças são meras vestimentas momentâneas, não é mesmo? Nós não sabemos disso? Que dirá, o que se pode falar de uma coletividade que as pessoas trocassem de roupa e no dia que vestem branco se juntassem com os brancos achando que os de outras cores fossem os piores, mas no outro dia ele troca para verde e se junta com os verdes e briga com todas as pessoas que têm outras cores. Que pensar disso? Hoje os piores seres do mundo são os azuis porque nós estamos usando verde. Amanhã nós usaremos azul e passaremos a odiar os verdes. Que loucura é essa? É exatamente a loucura humana. Pois o espírito, numa encarnação, vem como negro e é estimulado pela sociedade a odiar os brancos. Ou vem como branco e é estimulado a odiar os negros, ou vem como mulher e é estimulado a diminuir os homens, ou vem como homem e é estimulado a massacrar as mulheres, ou vem como rico e é estimulado a explorar os pobres, ou como pobre e odiar os ricos, invejar os ricos. Que loucura é essa, a loucura humana, quando vista do ponto de vista espiritual? E que convite vigoroso é esse à igualdade. À igualdade. E também à diversidade. O do respeito à diversidade a partir da igualdade. Como nós já falamos no nosso momento na palestra de domingo da semana passada, essa condição, esse ponto de vista é uma conquista humana. Porque não é uma pregação moral contra o preconceito, é uma pregação objetiva, uma constatação objetiva da loucura que é o preconceito. Loucura! Como falar de raça superior se ela é apenas uma roupagem? Se quem nasce alemão numa vida, na outra pode nascer judeu? Se quem nasce judeu, na outra pode nascer palestino? Se quem nasce branco, negro, família católica, família umbandista, família pentecostal. Qual a importância real? Qual a hierarquia que existe entre as diferenças? O erro humano tem sido hierarquizar as diferenças. Porque sim, a roupagem estimula aspectos em todos nós e precisamos aproveitar essa roupagem. Encarnando como japoneses, somos estimulados a
aprender o respeito aos antepassados, o respeito à coletividade. Encarnando pobres, somos estimulados à fantástica lição do serviço, com dignidade, mas do serviço. Não é verdade? E assim por diante, encarnando como brancos, como ricos, tudo é uma responsabilidade, tudo é uma oportunidade, mas não uma hierarquia. O erro não está em exaltar a si mesmo, em valorizar a sua identidade. É claro que o negro tem que valorizar a sua identidade, e o branco, e o pobre, e o judeu, mas não hierarquizar, não deixar que, ao falar que o brasileiro é um povo bom, deixar emergir a ideia de que é um povo superior. Não há por que falar que existem riquezas na pobreza, que se deve idolatrar e falar que ser pobre é melhor do que ser remediado ou rico. Porque o melhor para cada um é exatamente o que a vida nos deu. O melhor para você que é branco é ter nascido branco nessa vida. O melhor para você que é negro é ter nascido negro nessa vida. Mulher, homem, branco, pobre, brasileiro, estrangeiro. O melhor lugar do mundo é aqui e agora, disse Gilberto Gil numa música inspiradíssima. Então, olhar a diferença desse ponto de vista foi o primeiro desafio que nós abordamos com mais profundidade no encontro passado, no domingo passado. Está disponível na nossa página aqui no Facebook e no nosso canal no YouTube, Maurício Zomignani, no YouTube e no Facebook. Lá você vai ter um grande material. A gente convida você à amizade, à inscrição, à cooperação, ao diálogo em todos esses ambientes. Mas hoje nós viemos falar sobre o feminino e, como eu falei, parte de um diálogo de Pedro com Jesus a respeito da questão da mulher, e começa com uma pergunta. Uma pergunta de Pedro, naquele contexto cultural, daquela época, que a gente só pode imaginar porque não está vivendo, mas não é tão difícil imaginar. Pedro pergunta assim: mestre, a lei que nos rege manda apedrejar a mulher que perverteu a sua existência. Pedro estava perturbado com determinada situação que ele via nas pregações de Jesus, como vocês vão ver aqui. E ele lembrou que Moisés tinha falado, quando ele fala lei, é essa lei. Lei ao nosso tempo são as leis votadas e aprovadas pelo parlamento e sancionadas pelo executivo. Naquele tempo, lei era toda o Velho Testamento, toda a Torá, que trazia a mensagem dos profetas, Números, Deuteronômio, Gênesis e todas as partes do Antigo Testamento. O que veio para o Ocidente como Antigo Testamento, para os judeus é a Torá. Então ele fala a respeito dessa lei, Moisés, especificamente, a lei que nos rege manda apedrejar a mulher que perverteu sua existência com, por exemplo, o adultério, como na luminosa passagem em que Jesus foi confrontado com uma mulher que havia sido pega em flagrante de adultério. Conhecendo por antecipação o pensamento do pescador,
observando seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência. Olha só, Pedro estava fazendo uma advertência ao mestre. Procurava adverti-lo com leveza, mas era isso que ele estava fazendo. Percebendo isso, Jesus lhe falou assim: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Olha que coisa preciosa, especialmente para aquele momento. O homem havia estabelecido naquela cultura e praticamente no mundo todo um sistema de dominação sobre o feminino, sobre a mulher. E nesse sistema, ele oprimia, ele restringia, ele abusava, ele violentava a mulher em todos os sentidos. E depois, quando a mulher errava, porque é claro que não é porque a mulher era vítima do machismo daquele tempo que ela era um ser puro, quando ela errava, a sociedade a acusava severamente. E aqui Jesus fala: não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem. O machismo, a opressão da sociedade machista que lhe destrói a vida. Precioso isso, não é? Entretanto, tornou o apóstolo respeitosamente: os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. Olha a advertência que Simão se aventurou a fazer a Jesus. Com o seu coração generoso, mas com a sua ignorância profunda, Simão representa a nós todos, não é mesmo? Nada temas por mim, disse Jesus, porque eu venho de meu Pai e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos, respondeu Jesus. Mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes, como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime da terra. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? Olha que linda essa imagem. Uma fonte brota água pura, mas chega um animal, ao fazer uso dela, polui aquela água com o que ele traz nas patas, na boca. E isso torna impura a água produzida pelas fontes? É muito interessante essa pergunta de Jesus. Pedro, então, altamente surpreendido, volta a perguntar ao mestre: Mestre, vossa palavra é de revelação divina? Naquele bom coração, ele percebeu o quanto havia de riqueza nesses conceitos. Quereis dizer, então, que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Olha que coisa linda. O que vocês acham dessa pergunta? Não é a pergunta que vem de nós que estamos tão mergulhados nessa guerra dos sexos?
Não somos nós que perguntamos quem é superior, os ricos ou os pobres, os brasileiros ou os argentinos, os brancos ou os negros, as mulheres ou os homens? Qual será a resposta de Jesus? Vem o Mestre nos salvar. Uma e outro são iguais perante Deus. Mais objetivo é impossível, mas ele desenvolve isso. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Tendo avançado mais do que o seu companheiro, os homens, na estrada do sentimento, está por isso mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e misericórdia. Então aqui Jesus fala que quem encarna num corpo feminino é chamado à missão da vida. Nem todas as mulheres geram filhos, mas a condição de mulher, no geral, faz esse convite ao espírito. Desenvolver o sentimento. Assim como eu falei dos japoneses, que são estimulados, o espírito encarnado no Japão é estimulado ao respeito aos antepassados e o respeito à coletividade, que eles têm muito mais desenvolvido que nós, os brasileiros. Quando você encarna como rico, você é estimulado a uma forma de servir, de propiciar aos pobres emprego, assistência, solidariedade, compaixão. Quando o espírito encarna como mulher, ele vem com a fabulosa missão do desenvolvimento, do aprimoramento do sentimento. E nisso, diz Jesus, Deus muitas vezes se utiliza do feminino para passar mensagens de amor. No geral, cada vida é uma. Há histórias trágicas na relação dos filhos com as mães, mas no geral se pode dizer que a lembrança, a figura da mãe é o ponto fértil dos corações dos espíritos. É o ponto de toque, por reconhecer nele, por ter vivido na condição da mãe, no seio da mãe, na barriga da mãe e depois no seio mesmo, e depois nos zelos. Todos os que estão vivos devem às mães, em primeiro lugar, o milagre da geração, a decisão de não ter abortado, tão importante, senão não estaríamos aqui, entre milhões de outras decisões que cada caso então vai particularizar. Mas ao colocar o espírito nessa condição, a vida, Deus nos faz um convite ao sentimento. E com isso, Deus fica mais próximo daquelas pessoas. Por quê? Por que Jesus revela que Deus fica mais próximo das mulheres, se utilizando delas tantas vezes? A resposta está nas cartas de João. A mulher se habilita ao sentimento e aquelas que atendem a esse convite, que são a ampla maioria, ficam mais perto de Deus, porque Deus é amor.
Não é óbvio? Muito interessante. Em todas as realizações humanas há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos, dos generais, dos descobridores, dos cientistas, mas todos eles são filhos da grande heroína que passa, no silêncio, desconhecida de todos, muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos, ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, disse Jesus, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. Não é verdade? Deus não passa ignorado nas realizações do progresso humano. Os homens não acreditam que as descobertas, apesar de tão intuitivas, das eurecas, dos insights, que as descobertas devem-se unicamente ao seu gênio? Não acham assim os homens? Ignorando a parceria que fez essas descobertas, que trouxe essas mensagens, que trouxe essa arte para o mundo, essa parceria estabelecida pela intuição, pela inspiração com Deus. Deus, diz Jesus, também passa ignorado em todas as realizações do progresso humano, e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade e de todo o amor. Deus trabalha em silêncio, e Jesus aqui compara esse silêncio do trabalho de Deus com o silêncio da mãe, que não consta nos trabalhos de Einstein, não consta nas vitórias de César, de Napoleão, de Duque de Caxias, não consta no reinado de Pedro II, de Pedro I, mas estão presentes ali, fizeram uma grande obra em todos esses casos. Não é verdade? Senão nem encarnados eles estariam. Por isso as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Como são pobres, miseráveis as vitórias humanas, não é verdade? Diante das vitórias do amor. De que vale ser o recordista disso, o goleador daquilo, o artista premiado, o descobridor de uma coisa ou outra, se nesse processo das conquistas masculinas o homem se isola, se fragmenta no egoísmo, é cultuado como uma conquista individual, quando nada dessas conquistas tem de individual, mas são projetos coletivos entre céu e terra, entre criatura e o Criador. Você vai descobrir isso em livros como Ícaro Redimido, que descreve o grupo de trabalho sob coordenação de Leonardo da Vinci, organizado no mundo espiritual, antes da encarnação de todos os descobridores do avião. Todos eles se irmanaram, Leonardo da Vinci como coordenador, seus auxiliares que iriam apoiá-lo do mundo espiritual, do ponto de vista espiritual,
os espíritos protetores dos descobridores que iriam ajudar, apoiando individualmente cada um, e os próprios irmãos Wright, Santos Dumont e outros que estavam lá, porque as grandes realizações nunca ficam individualizadas. Vários são os candidatos, vários são as alternativas, e se um deles falhar, porque Deus nos ama em liberdade, haverá sempre a oportunidade do outro. Então havia plano A, plano B, plano C, vários. E Alberto Santos Dumont era um desses planos, um dos expoentes desses planos, para trazer finalmente o avião à Terra, à humanidade. Depois ficam os países e os egos e os interesses disputando quem é o descobridor. Todo bem perfeito vem de Deus. E todo erro humano vem do orgulho e do egoísmo. Se a Terra está tão complicada nos tempos de hoje, não é pela vinda da internet, mas pelo mau uso da internet. Não é pela vinda da energia atômica, mas pelo mau uso da energia atômica. Não é pela vinda do avião, mas pelo mau uso que se fez do avião. Não é claro isso? O lado bom de tudo veio do céu. A sujeira de tudo, que aqui Jesus fala como o barulho, vem dos homens. O que vocês acham disso? Pensando em nós mesmos, no feminino, no masculino, nesses princípios tão importantes que precisam emergir o sentimento, a cooperação, o servir, como tão típicos do feminino, ao contrário do ego, da violência, da opressão, que até agora têm sido tão típicas do masculino? Será que o novo mundo não é um mundo mais feminino? Em mulheres e em homens? O que vocês acham disso? Essa é a reflexão de hoje. Agora, 18 horas, hora do Ângelus, nós nos unimos ao nosso paradigma do feminino. O paradigma do feminino na cristandade é Maria de Nazaré. Nós nos unimos a Maria na hora do Ângelus com todas as correntes da terra que se identificam com o amor, sob o nome de Maria ou de outras referências, para fazer emergir de dentro de nós, multiplicar de dentro de nós esse amor. Que esse amor, para nós representados por Maria, no budismo, no hinduísmo, no islamismo, haverá outras referências, mas todos nós agora, irmanados no amor, nós no cristianismo, mentalizando Maria de Nazaré, façamos emergir de dentro de nós a nossa melhor força, a nossa melhor emoção, para de dentro de nós transbordar, como num vulcão, essa nuvem brilhante e cor-de-rosa, que inunde, que banhe, que nutra, que proteja todas as criaturas da terra. Todos os homens, todas as mulheres, todos os brancos, todos os negros, todos os ricos, todos os pobres. Mas também os animais, mas também as plantas, mas também os átomos, que um dia serão plantas, animais, homens e anjos. Que nos vejamos hoje como todos filhos de uma mesma mãe, como todos aprendizes de um mesmo amor, dizendo e saudando esse amor na pessoa de Maria, nos integrando a Ele com a oração da nossa mestra de amor,
dizendo: Ave Maria, tu és cheia de graça, o amor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres e homens, brancos e negros, ricos e pobres, brasileiros e estrangeiros. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, tu és mãe de Jesus, tu nos oportunizou esse grande mestre de amor. Roga por nós agora, na hora dessa nossa passagem de sair do egoísmo para nos abrir ao serviço, ao silêncio, à emoção, ao amor, hoje tão identificadas com o feminino. Reza por nós, esteja conosco, ajuda a parir de dentro desse homem velho a mulher nova, de dentro da masculinidade, do machismo opressor, um feminino sensível, silencioso e de serviço permanente em compaixão e em amor. Que assim seja, agora e na hora de nossa morte, porque é preciso que morra esse homem velho para que nasça um homem novo. Assim seja, um grande abraço para todos, uma saudação muito grande para todos que estiveram conosco até agora, e que vocês coloquem para todos nós as suas próprias reflexões a respeito dessa imersão, desse brotamento do feminino ao qual nós somos conclamados, estimulados por Jesus e por Maria. Vamos lá então? Prazer mesmo estar com vocês numa conversa tão fundamental para nós, tão importantes para esse momento e para esses momentos que nós vamos viver. Nunca em toda a nossa história, em toda a história da Terra, foi tão necessário que nos irmanemos, que sirvamos uns aos outros, sem conflitos, sem ostentações, sem brigas, sem guerras, em silêncio. Amemo-nos em silêncio. Serve e siga. Esse é o convite de Jesus, esse é o convite de Maria. O que vocês acham dele hoje? Vamos lá, vamos para os nossos raciocínios hoje, para as nossas reflexões. Espero que nós nos ajudemos uns aos outros nesse estudo tão importante. Vamos lá. O que os amigos nos trazem para essa nossa reflexão? Que todos os amigos que nós estamos lembrando hoje, como a Luciene fez, como a Mônica faz sempre, para encarnados e desencarnados, especialmente essa live de hoje é dedicada para nossa amiga Tatiane Branco. A ela, esse remédio cauterizador do amor. Que assim seja. A Helena Chiodo fala que é muito bom refletir sobre o feminino com essa profundidade, porque dá um entendimento melhor da vida. Não é? É isso mesmo, é isso que a gente precisa mais do que nunca. Cristiane Edreira Lopes pedindo pela saúde física e espiritual de um amigo também, que assim seja, que esse nosso amor, que essa nossa nuvem brilhante de serviço vá para todos os lados. Como a Rosana Gomes transborda também em vibrações positivas a todos e aos meus, que assim seja. Marinês, Samar,
A Rosana fala assim: intolerância às diferenças, quando é justamente a diversidade que traz a grandiosidade da oportunidade ao aprendizado. É isso mesmo. A diferença nos estimula ao crescimento, a um estímulo, a uma troca, a uma cooperação. Por que hierarquizar? Por que ser intolerante com a diferença? É negar o remédio e a lição da vida. E quem nega o remédio continua doente, quem nega a lição repete, repete e repete. Não é? Rosana Gomes diz assim também: somos todos hierarquicamente inferiores, isso sim, é bem assim, em relação a qualquer orientador que tenha feito conquistas maiores, realmente, nesse aspecto sim, mas na essência, lá no fundo, nós somos deuses, e nessa condição divina, nós somos